Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias lá em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao versículo de número 13. À medida que você for encontrando, fique de pé em reverência à palavra do nosso Deus. Efésios 6, do versículo 10 ao 13. Você que está nos visitando, que está sem Bíblia, você pode acompanhar no telão. Vai ser posto aí o texto bíblico para você poder também ouvir a voz de Deus e adorar ao Senhor através do texto que vai ser exposto nessa noite. Então, Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao 13. Diz assim o texto sagrado: Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Feche seus olhos e ore comigo, peça a iluminação do Espírito. Meu Senhor, nesse momento clamamos, rogamos a Ti, dá-nos entendimento, clareza, que o Teu Espírito Santo nos ajude a enxergar e entender aquilo que a Tua palavra, a Bíblia Sagrada, ela nos revela. Eu te peço por cada irmão meu que tem enfrentado lutas, batalhas, que o Senhor nessa noite esteja, Deus, a muni-los, que o Senhor esteja a prepará-los, Senhor, para essas batalhas que são ordinárias aqui na nossa vida. E nós precisamos da Tua orientação para que possamos ser vencedores. Meu Deus, eu te peço, ilumina-nos, ajuda-nos a enxergar e entender a Tua palavra, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, amém. Podem sentar, meus irmãos. Meus queridos irmãos, um dos momentos mais críticos da batalha espiritual acontece quando nós somos tirados da nossa zona de conforto. Esse fim de semana, nós passamos ali a sexta, a noite, o sábado e agora o domingo até o meio-dia, num lugar fora do nosso habitat, fora do nosso lar, um lugar maravilhoso, paradisíaco, mas também um lugar muito oportuno para que o diabo, ele semeie a sua semente do mal, para que ele lance a sua seta. E quando eu vejo vocês e eu fora do nosso conforto, da nossa zona de conforto, a gente percebe, irmãos, que a gente fica ali numa linha muito tênue com a falta de paciência, com as palavras que a gente diz muitas vezes, né, são ditas impulsivamente, sem pensar. Meus queridos irmãos, no desconforto nós temos a nossa fé testada. Quando estamos distante daquele lugar confortável, onde estamos acostumados a viver, a nossa fé é provada, a nossa fé é testada e também amadurecida, porque se nós passamos ali sem ceder, resistindo àquilo que o diabo muitas vezes quer nos fazer, a gente se torna vitoriosos. E é por isso que nessa noite eu gostaria de refletir com vocês sobre o tema: a vitória nas batalhas espirituais, ou na batalha espiritual que você está passando. Como é que a palavra do Senhor nos ensina a ser vitoriosos quando estamos aí nessa guerra com o diabo, onde setas vêm da parte dele de todos os lados para atingir o nosso coração, para nos desanimar. Meus queridos irmãos, infelizmente tem muita gente sem o preparo adequado para a batalha espiritual. É um soldado que vai para a guerra sem a arma, é um soldado que vai para a guerra sem o capacete, sem a vestimenta adequada. E um soldado que vai assim para a guerra, irmãos, ele é alvo fácil. Ele facilmente é atingido. Ele fica perdido no campo de batalha. Ele não consegue entender e interpretar aquilo que o inimigo está fazendo. E nós precisamos estar preparados para enfrentar e entrar de fato na batalha espiritual.
Por não ter a armadura do Evangelho, muitos crentes, irmãos, eles cedem facilmente ao primeiro ataque do diabo. E muitas vezes o diabo, ele é astuto. Uma das armas mais poderosas que ele usa contra mim e contra você chama-se mentira. Quando a palavra de Deus revela lá a história de tudo, o início de tudo, nos diz lá que o diabo chega para Eva e começa então a induzir Eva a desobedecer a Deus, baseado em quê? Na verdade? Não, baseado na mentira. O diabo, Jesus chama de o pai da mentira. E a arma mais poderosa que ele pode ter contra você é exatamente lançar as mentiras dele e fazer você acreditar naquilo que não é verdadeiro, daquilo que não vem de Deus. Meus irmãos, nós precisamos estar preparados para enfrentar o diabo, seja com a mentira e seja também com tudo aquilo que ele pode levantar para nos afastar da graça do nosso Deus. Paulo, ele nos ensina aqui nessa passagem, irmãos, o que nós precisamos para ser vitoriosos na batalha contra Satanás. Você veio aqui nessa noite e Deus quer que você ouça a voz dele para que você se fortaleça nessa batalha que você está passando agora. Que as setas estão chegando agora também no seu coração. Porque você está pensando, como é que vai ser quando eu sair daqui? Como é que vai ser quando eu chegar em casa? Como é que vai ser quando eu abrir aquela caixa de e-mail? O que é que vai ter lá? E a guerra começa dentro de você. Meus queridos irmãos, nós precisamos nos revestir de Deus para resistir firmes ao diabo. Irmãos, para resistir, a nossa batalha, veremos, é uma batalha de resistência. É uma batalha onde o inimigo, ele vem com as suas armas, com as suas setas, com os seus canhões em nossa direção e nós precisamos estar firmes e inabaláveis diante dos ataques dele. Por isso, irmãos, nós devemos tomar a armadura espiritual que o Evangelho, ele coloca à nossa disposição. Se você não conhece, se você ainda não tem conhecimento da armadura que Deus providenciou para você, para que você possa permanecer inabalável, nessa noite eu gostaria de introduzi-la. Eu gostaria de mostrar a você aqui em que consiste essa batalha que você está e como eu e você precisamos dessa armadura que Deus tem para nós. Eu não vou hoje falar da armadura em cada uma das suas partes. Eu vou apenas introduzir. E eu espero em outro momento a gente poder tratar de forma mais detalhada cada uma dessas partes da armadura. Paulo, irmãos, aqui em Efésios, quando chega então ao fim da sua carta, ele tem uma preocupação. A preocupação de Paulo para com os Efésios é: irmãos, vocês precisam estar firmes. Vocês precisam buscar em Cristo poder para vocês, para que vocês possam resistir, permanecer firmes e, como ele diz, inabaláveis. Paulo quer que os irmãos olhem para Jesus, olhem para o que Deus fez em Cristo Jesus e recebam da parte de Deus poder. Poder para que as mentiras do diabo não venham puxar o tapete da vida deles, fazendo eles acreditarem naquilo que não é verdadeiro, naquilo que não procede de Deus. Nos versículos 10 a 13 do capítulo 6, Paulo então vai fazer uma introdução aqui à natureza da batalha espiritual. Se você perguntar o que era a batalha espiritual, se você quer entender em que consiste ela a que se refere essa batalha espiritual, você precisa ler aqui Efésios capítulo 6, do versículo 10 a 13. Porque Paulo vai dizer em que consiste. Paulo vai mostrar em que consiste então essa batalha. E ele diz aqui para nós algo muito interessante. A lição que ele traz aqui, uma das lições, é que nós precisamos ter discernimento espiritual. A gente precisa ter um discernimento, uma visão capaz de enxergar, não gente apenas, mas enxergar o que está por trás. O que está nas entrelinhas de cada ação que nós sofremos, daquilo que intentam contra a nossa vida. Discernimento, capacidade de separar aquilo que é bom, aquilo que procede de Deus, aquilo que é verdadeiro e aquilo que não procede de Deus, aquilo que procede do inimigo, que tenta muitas vezes nos fazer parar na caminhada, que tenta nos desanimar, e nós precisamos ter discernimento para isso. Paulo então vai nos mostrar 3 fatos que precisamos conhecer para vencer na batalha espiritual que nós temos travado todos os dias
contra o inimigo da nossa alma. Talvez você chegou aqui até ferido, precisando, ser tratado, precisando que o Espírito Santo coloque o seu bálsamo para fechar essa ferida, porque a semana que passou foi difícil para você. Você internalizou, guardou algumas coisas aí dentro do seu coração, que você sabe, quando você usa um pouquinho do seu conhecimento espiritual, você sabe que não é verdadeiro. Mas a seta está lá ainda. Mas a ferida ficou aberta. Não é assim muitas vezes que acontece conosco, irmãos? A gente sabe que aquilo não é verdadeiro. A gente escuta coisa que a gente sabe, não sou assim, isso não diz respeito a mim, mas aquilo não nos abandona, aquilo continua dentro de nós, aquela voz dizendo, você é assim, você é assim. Então, meus irmãos, nessa noite Paulo vai nos mostrar aqui 3 fatos que vão nos capacitar, que vão nos fortalecer para que a gente possa ser vitoriosos. Eu não estou falando aqui de que você vai só tomar conhecimento. Eu estou falando de coisas que você precisa fazer e que Paulo vai mostrar aqui, que nós precisamos tomar para nós, para que nós possamos de fato ser vitoriosos, olhar de cima para baixo para o inimigo que tenta contra a nossa vida. Então, o primeiro fato que Paulo nos mostra aqui, irmãos, é que nós devemos conhecer a fonte do poder para a batalha que o Evangelho dispõe para nós. Qual é esse poder para sermos vitoriosos na batalha? O Evangelho dispõe para nós, em Cristo Jesus, a força, as armas necessárias para que nós sejamos vitoriosos na batalha espiritual. Onde então encontramos forças quando estamos fracos? Onde encontramos forças para não revidar com a mesma maldade o mal que sofremos? Onde encontramos forças para suportar as investidas que não param contra a nossa vida? Se você não tem discernimento da guerra que você está envolvido, a Bíblia diz, a palavra do Senhor diz, que o seu inimigo e o meu inimigo anda ao nosso derredor como um leão faminto, como um leão que ruge, como um leão que abre ali a sua boca, louco, desejoso de devorar a sua vida. O inimigo, irmãos, ele tenta constantemente contra a nossa vida. E onde é que nós encontramos força, então, para suportar aquilo que o inimigo levanta contra nós? Meus irmãos, a força para resistir ao diabo está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Com isso eu estou dizendo algo a você, entenda. Eu estou dizendo que para você ser vitorioso, você não precisa apenas ser inteligente. Você precisa mais do que inteligência. Você precisa mais do que força física. Você precisa mais do que uma boa lábia. Você precisa do poder de Cristo Jesus sobre você. Veja o que a palavra do Senhor diz no versículo 10. Paulo diz assim: quanto ao mais, sejam fortalecidos onde, irmãos? No Senhor. Paulo está dizendo à igreja lá em Éfeso o seguinte: irmãos, busquem forças para vocês, para que vocês não fiquem prostrados na caminhada. E a força que vocês precisam está no Senhor. Que Senhor é esse? Não é o Senhor humano, não é o patrão. O Senhor aqui é Jesus. O que Paulo está dizendo em termos espirituais é: todas as vezes que o inimigo se levanta contra você, quando ele vem ali com os seus dentes cerrados em sua direção, com mentira, com ódio, para fazer o mal contra você, olhe para a cruz de Cristo e se aproprie do poder que Jesus te dá. Sabe por quê? Porque Jesus arrancou as armas do diabo. Sabe o que é um leão sem dente? Sabe o que é um leão sem unha? É o diabo. Ele pode até rugir, mas ele não pode mais nos fazer mal. Sabe por quê? Porque Jesus levou na cruz do Calvário, irmãos, aquilo que nos faria mal, o pecado, irmãos, que nos condenaria, que nos levaria à morte. Jesus levou morrendo em nosso lugar. Sabe para quê? Para que todas as vezes que o inimigo se levantar contra você, você dizer a ele, receber poder em Cristo Jesus e dizer: diabo, você não tem mais poder contra mim. Sabe por quê? Porque o meu Senhor morreu na cruz do Calvário e levou na cruz do Calvário essa acusação que você está levando contra mim. Você está levantando contra mim. Irmãos, é em Cristo que nós encontramos força contra as investidas do diabo. Mas observe
um detalhe aí, que além da força para resistir o diabo, irmãos, a força, para resistir ao diabo, ela vem de Jesus. E como é essa força? Paulo vai dizer no versículo 10 assim, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Deixa eu explicar para você o que é essa força. Essa força, irmãos, é aquilo que Cristo anulou na cruz do Calvário. Cristo anulou algo que estava contra você. Se você não tem Jesus como Senhor da sua vida, a força do diabo ainda continua ativa contra você. Porque a força do diabo é te fazer separar de Deus. A força do diabo é dizer o seguinte: você está debaixo da ira de Deus. Essa é a força do diabo. Mas quando Jesus morreu, irmãos, lá na cruz do Calvário por você, derramou cada gota de sangue por você, Ele estava ali, irmãos, te dando poder, te dando força, para que você não viesse mais confiar nas ladainhas de Satanás, nem nas mentiras dele, mas você agora pode confiar no que Jesus fez e receber de Jesus a força para agora estar inabalável. O diabo lança seta, ele diz palavras ferinas, ele diz palavras mentirosas, ele tenta lhe engoldar com pensamentos falaciosos, enganosos, mas quando você olha para a cruz desfaz tudo isso. A cruz desfaz, irmãos, o peso da religiosidade. A cruz desfaz as vãs filosofias e ideologias que muitas vezes tentam conduzir a nossa vida. Irmãos, um exército no campo de batalha não pode duvidar do seu poder, né? Na Segunda Guerra Mundial acontecia muito isso. Eu não lembro exatamente, mas acho que não foi na Segunda Guerra, foi na Guerra do Vietnã. Um dos estrategistas de guerra, irmão, sabe o que foi que ele fez? Ele percebeu que o seu exército era menor. E para que os homens não ficassem abatidos no campo de batalha, sabe o que foi que ele providenciou? Ele providenciou maquetes de tanque de guerra e distribuiu essas maquetes em forma de balão no campo do adversário. Então, quando os aviões do adversário passavam e viam inúmeros tanques de guerra no campo dele, sabe o que é que acontecia, irmãos? O exército percebia que tinha menos poder. E quando o exército percebia que tinha menos poder, por aquela ilusão ali de ótica, o exército começava a ficar abatido. Os homens não queriam ir para o campo de batalha, e quando os homens não queriam ir para o campo de batalha, o exército adversário, que era menor, então se levantava e encontrava mais brechas e oportunidades para destruir o inimigo, mesmo que o inimigo fosse bem maior. Meus irmãos, às vezes na batalha espiritual a gente está exatamente assim. A gente acha que a gente não tem poder, porque o diabo é tão astuto que ele levanta pessoas, ele coloca a pressão do grupo para dizer o seguinte: você é crente, você não é nada não. Questionam a nossa postura, aquilo que cremos, aquilo que acreditamos, e nós muitas vezes olhamos diante do espelho e dizemos: eu sou fraco. Meu irmão, não olhe para você, olhe para Jesus. A força que você precisa para ser vitorioso na batalha espiritual está na cruz do Calvário. Chama-se o sacrifício de Cristo Jesus, que arrancou as armas do diabo, para que você possa então estar forte, firme, inabalável diante do Senhor. Amém? Meus irmãos, busquemos poder em Cristo para vencer as batalhas que nós temos travado. Eu tenho que falar isso repetidas vezes, porque vocês sabem disso, mas às vezes eu vejo vocês tão abatidos, alguns de vocês pensando em desistir, desanimados, feridos, sangrando. Meus irmãos, nós precisamos do poder de Cristo, porque aquilo que abre as feridas em nós vem do diabo. Aquilo que abre as feridas, irmãos, enganosas e mentirosas, que diz: olha, Deus não te ama mais, Deus não te quer, Deus não tem nada contigo, Deus te desprezou. Isso não vem de Deus, meus irmãos. Em Jesus, irmãos, é que nós nos tornamos vencedores. Nós não somos vencedores porque temos condições intelectuais e outras coisas mais. Nada disso, irmãos, é capaz de vencer o inimigo da nossa alma. O segundo fato que Paulo nos mostra aqui, irmãos, é que
Para vencer a batalha espiritual, nós devemos nos apropriar das armas para a batalha que o Evangelho dispõe para nós. O Evangelho coloca de bandeja para nós as armas. Mas o problema é que às vezes a gente quer usar outras armas. Está lá Deus nos dando a arma para você ser vitorioso e você está buscando em outro lugar. Meus irmãos, em que consistem as armas adequadas para a batalha espiritual? O que são essas armas? Meus irmãos, as nossas armas, elas são primeiramente providenciadas por Deus. Para ser vitorioso na batalha espiritual, você precisa das armas que Deus te dá. Das armas que Deus te dá. E não das armas que você pode produzir. Veja o que diz o versículo 11. Paulo diz assim: vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Observe essa expressão que ele diz, armaduras de Deus. Alguns estudiosos acreditam que quando Paulo disse isso aqui, ele tinha em mente a armadura de um soldado romano. A armadura de um soldado romano. Então, talvez ali preso, ao ver aquele soldado que guardava a sua prisão, Paulo então viu ali na armadura daquele soldado que guardava a porta da sua cadeia, como uma metáfora daquilo que o cristão precisa ter e se vestir, para que ele possa na batalha saber vencer. E Paulo diz que essa armadura, detalhe, é de Deus. E por que ele diz que é de Deus? Porque é Deus quem dá. E como é que Deus vai te dar a armadura? Todas as vezes que você ler a palavra, todas as vezes que você compreender aquilo que Deus diz para você, que Deus dará a você em Cristo Jesus, você está se vestindo dessa armadura. Uma armadura que diz Paulo, que o capacete é o capacete da salvação. Que a couraça que protege o tronco é a couraça da justiça, da retidão que recebemos em Cristo Jesus. E ele diz também que a arma da nossa batalha é a palavra, que é a espada. Que é a espada. Meus irmãos, a armadura vem de Deus. A armadura não é do homem, não é o pastor que lhe dá, não é um seminário que lhe dá, é Deus quem dá. É Deus quem dá a armadura. Além disso, meus irmãos, nossas armas, elas são apropriadas para desfazer as astúcias do inimigo. Na continuação do versículo 11, Paulo diz assim, na parte B: para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Perceba como Paulo revela algo do nosso inimigo. Nosso inimigo, ele arma armadilhas. Ele coloca armadilhas. E detalhe, armadilha é algo que nos pega de surpresa, né? Eu lembro quando era criança, lá no interior do Piauí, tinha um riozinho que corria perto lá de onde nós morávamos, e a gente gostava de pegar pardal. E sabe qual era a armadilha da gente? A gente pegava um pau, mascava chiclete, comprava esse chicletinho de 10 centavos no fiteiro, mascava o chiclete e a gente enchia a boca de chiclete, pegava aquele chiclete e deixava ele um tempo no sol. E aí aquele chiclete amolecia, ficava uma gosma, um negócio meio estranho. A gente botava em cima de um pauzinho e levávamos então para a beira do riacho e fincávamos lá. Aí o que é que os pardais, né? Sem muito juízo, vinham aquele pauzinho e lá beber água. Quando ele descia, sem perceber, ele colocava a patinha onde? Em cima do chiclete. Ali estava pego. Então ele começava a tentar se livrar, e quanto mais ele tentava se livrar, mais ele se enrolava, se enroscava, e ele começava a bater, ele não conseguia mais voar, porque daqui a pouco estava todo enlambuzado de chiclete. Então a gente ia lá e pegava o pardal. Sabe qual era a estratégia? Enganar o pardal. O pardal precisava beber água, e nós tínhamos uma armadilha que ele não poderia ver. Meus irmãos, o diabo age exatamente assim. Ele coloca uma armadilha, uma cilada. Não pense você que você vai enxergar muitas vezes o que ele está fazendo. Há momentos que você não percebe o que ele está fazendo, a não ser que você tenha da parte de Deus o discernimento necessário. Meus queridos irmãos, Paulo diz que
As armas, elas são apropriadas para que a gente faça o que? A gente não caia na armadilha, a gente não caia na cilada do diabo. Como devemos então nos vestir dessa armadura? Como é que a gente deve botar cada uma dessas peças? Irmãos, é importante que nós estejamos revestidos, e Paulo vai dizer de toda a armadura. Nessa seção do versículo 10 a 13, Paulo vai dizer por 2 vezes: irmãos, se revistam de toda a armadura. Toda. Veja o que ele diz no versículo 11. Ele diz: vistam-se com toda a armadura. Agora veja o versículo 13. Peguem toda a armadura de Deus. Paulo não repete por acaso. A repetição é uma ênfase que Deus está dando para nós. É Deus dizendo o seguinte: você tem que colocar todo o evangelho na sua vida. Não adianta você crer e viver com parte do evangelho. Você tem que ter a fé, a convicção da salvação, você tem que usar a palavra, você tem que pregar o evangelho, você tem que se apropriar da justiça de Deus. Quando você então se veste de toda a armadura, o que é que acontece, meus irmãos? Não vai ter brecha. Não vai haver o calcanhar de Aquiles. Vocês lembram do calcanhar de Aquiles? Aquele espaçozinho lá na armadura, onde a flecha do adversário atinge, poderia ter atingido em qualquer outra parte. No peito, no braço, na cabeça, estava protegido. Mas entre ali o calcanhar de Aquiles, havia um espaço onde o adversário acerta a flecha, uma flecha que tira a vida de Aquiles. Meus irmãos, na armadura de Deus não há brecha. É por isso que Paulo vai dizer: se revistam de toda a armadura de Deus. Irmãos, as armas para a batalha, elas nos preparam para uma batalha de resistência. Uma batalha de resistência. Às vezes a gente escuta gente aí dizendo um bocado de besteira, né? Sabe aquela história de que vamos pisar a cabeça do diabo, vamos destroçar ele. Como se nós pudéssemos fazer o que Jesus fez por nós. Se nós pudéssemos, irmãos, com nossas forças, destruir o inimigo, não tinha necessidade de Jesus ter vindo. Para que Jesus veria? Se eu e você podemos destruir o inimigo, né? Podemos oferecer uma oferta pura a Deus, para que Jesus veio? Eu estou dizendo isso para você entender uma coisa da batalha. A sua batalha é uma batalha de resistência. É uma batalha onde você consegue vencer o inimigo, sabe por quê? Porque o inimigo vai se cansar de atacar você. Ele vai lançar dardos, ele vai em sua direção, ele vai aterrorizar você, mas você vai estar inabalável. E inabalável, o diabo não suporta. O diabo, irmãos, ele bate em retirada. Veja o que diz o versículo 13. Acompanhe na sua Bíblia. Por isso peguem toda a armadura de Deus, se vistam de toda ela, né? Para que vocês possam resistir. Veja outra expressão que é repetida nessa passagem. Agora veja no versículo 12, que ele vai dizer o seguinte, versículo 11: vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes, resistir e firmeza. Resistência, irmãos. A batalha é uma batalha de resistência. Ele vai falar, ela vai falar, você vai escutar algumas coisas que vão te deixar meio atordoado. Você talvez até ache que aquilo ali seja uma verdade, quando no fundo você sabe que a luz do Evangelho não é. E você precisa resistir. Agora, eu queria que você abrisse sua Bíblia, mais um pouquinho mais à frente. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor. Tiago 4, versículo 7. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo. E ele, vamos repetir tudo juntos? E ele fugirá de vocês. Ele vai fugir. Se ele vier com a sua espada para lhe atingir, e ele perceber que não tem como penetrar, o evangelho que você crê, a fé que você tem, ele vai bater em retirada. Ele vai sair de perto de você.
Ele vai querer buscar uma outra coisa, mas ele não vai conseguir. Meus queridos irmãos, tem um ditado popular que diz, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Você já parou para refletir na lição que é esse ditado popular? Ele traz uma verdade que se você já viu, se você tem uma goteira e você tem uma calçada de pedra, você já deve ter visto isso. Se você nunca viu isso, eu acho que aqui, antigamente, quando tinha um espaçozinho que chovia, né, e ficava aquela goteira no mesmo lugar, gotejando, o que é que fazia? Aquela pedra dura, que você não conseguiria quebrar, com a persistência daquele pinguinho lá, o que é que acontece? Vai abrindo um buraco. Não é assim que acontece? É assim que acontece. Água mole, mas quanto ela fica persistindo no mesmo lugar, batendo, ela pode quebrar, ela pode afundar, ela pode abrir um buraco. O diabo, irmãos, ele fica tentando naquela área da sua vida, no seu coração, na sua mente, pingando. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, se você tiver com a armadura de Deus, que Deus providenciou para você, Ele não vai furar você. Ele não vai trincar você. Você não vai se quebrar. Se você tiver com a armadura de Deus, sabe o que Ele vai dizer? Eu vou desistir, porque ninguém é capaz de penetrar a armadura de Deus. Escute bem, a armadura de Deus, não é a sua armadura, não é aquilo que você imagina que deve ser, não é isso. É o Evangelho de Cristo Jesus, que você precisa se apropriar dele, da justiça de Jesus, da salvação que Deus te deu, da espada que é a palavra, se apropriar dela para que você possa estar trancado, e o inimigo batendo, ele não venha alcançar você, quebrar você. Meus queridos irmãos, o nosso inimigo não vai deixar de nos rodear, mesmo sabendo que temos uma armadura. O inimigo é tolo, o diabo é tolo. Não pense você que ele vai, agora eu não vou fazer mais nada. Não. E ele não vai parar de nos rodear, porque às vezes, na caminhada, sabe o que é que acontece? A gente baixa a guarda. A gente deixa de ler a Bíblia, se acostuma a ler só quando vem para a igreja. A gente começa a priorizar outras coisas no lugar daquilo que é espiritual, daquilo que nos sustenta. A gente baixa a guarda e o inimigo chega no casamento, e o inimigo chega na nossa saúde. Meus irmãos, o inimigo ele não vai parar de nos rodear, porque ele sabe que uma hora você pode dar uma fraquejada. E eu queria que nessa noite você entendesse, você não pode fraquejar, que você precisa e deve ter a armadura que Deus te deu. Meus irmãos, a armadura apropriada para a batalha espiritual que o Evangelho dispõe para nós é a armadura que Deus nos dá. É nela e é com ela que nós permaneceremos firmes, que nós não cederemos, nós não desanimaremos, mesmo que 10, 20, 30 pessoas se levantem para querer nos desanimar. Meus irmãos, por fim, Paulo ainda nos mostra aqui um terceiro fato. Paulo nos revela que para vencer a batalha espiritual, nós devemos resistir o inimigo com discernimento. Discernimento. Essa é a palavra-chave. Discernimento. Quando precisamos discernir, irmãos, quando é que a gente precisa ter esse discernimento? Né? Quando é que nós precisamos ter os nossos olhos e ouvidos abertos para perceber que o que está acontecendo diante de nós, lá debaixo do nosso teto, lá no nosso trabalho, não vem de Deus. Meus queridos irmãos, precisamos compreender que não é contra pessoas que lutamos. Isso aqui eu sempre costumo fazer uma ressalva, que eu vou fazer para você nunca esquecer dela. Quando a gente tem um discernimento espiritual e que a gente entra no embate com gente carnal, a gente arruma uma confusão. Uma vez, lá no Alto do Mateus, aconteceu que a irmã estava braba lá. A irmã não queria que o marido participasse do culto nem a pau. Não vai, não sei o que, tal. E aí, na minha ingenuidade, iniciando, cheguei para o irmão e disse: irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe o que está acontecendo? Isso é o diabo agindo contra você.
Aí o irmão chegou em casa e disse: o pastor disse que é o diabo que está agindo contra mim. Aquela irmã carnal chegou para mim e disse: para mim não, né? Chegou depois aos meus ouvidos: o pastor agora está dizendo que eu sou o diabo. Você está entendendo como é que a confusão acontece? É desse mesmo jeito, irmãos. A gente fala de uma coisa e a coisa é interpretada de outra maneira. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A gente precisa ter discernimento. O crente ele não está aí sem perceber o que é que está acontecendo. A gente sabe o que está acontecendo. A gente vê brecha, a gente vê alguns passos que estão sendo dados ali que não pode, não é de Deus. Não tem como ser de Deus aquilo ali. Porque nos distancia de Deus. Porque nos leva a uma vida que não agrada a Deus. Irmãos, precisamos compreender que não é contra pessoas. Eu estou dizendo isso aqui porque talvez essa semana, na sua batalha, você vai ter que ter o discernimento muito aguçado para você não ferir gente. Para você não ferir aquele ou aquela que tem estado com você. Carnalmente, a vontade é segurar no pescoço dele e dizer: olha, você não pode mais fazer isso aqui, viu? Carnalmente a mão se coça para dar um tabefe, né? Mas espiritualmente, Paulo está dizendo aqui: a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne. Sangue e carne aqui significa ser humano, não é contra a gente. Gente é só um meio. Gente é só um meio, escute bem isso, viu? Gente é só um meio contra você. Porque o seu inimigo é espiritual. Porque o seu inimigo começa lá dentro da mente dessas pessoas. E você tem que guerrear lá dentro de você, espiritualmente, para que você não seja, né, não entre na dança do diabo. Veja o que diz o versículo 12, Efésios 6:12. Diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados, as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Na batalha nós precisamos entender que o nosso inimigo são seres espirituais. O que quer dizer isso? Como cristãos que cremos nas Escrituras, nós não acreditamos, irmãos, que a vida seja como os materialistas pensam. Os materialistas acreditam que a única coisa que de fato é verdadeira é a matéria, aquilo que os sentidos podem tocar, ver, apalpar. Nós cremos, óbvio, que a matéria é verdade. Se eu danar minha cabeça nesse púlpito, eu vou arrebentar minha cabeça, porque ele existe, ele é verdadeiro. Mas a realidade não se limita apenas àquilo que os meus sentidos tocam. A Bíblia fala de seres, de entidades espirituais, que os seus olhos não estão vendo, mas que são reais. E que atuam onde? No invisível, no Espírito. No Espírito. Onde os seus olhos não veem, onde os meus olhos não veem. Meus queridos irmãos, Paulo chama aqui de principados, ele chama de potestades, e ele diz que são dominadores deste mundo de trevas, tenebroso. Ele está dizendo em outras palavras o seguinte: esses seres espirituais estão a dominar um sistema mundano que vai se opor à sua vida, à vida de Cristo, um sistema mundano que vai fazer você desacreditar de Cristo Jesus. Mas se você estiver revestido da armadura de Deus, esses dominadores, eles não vão chegar até você. Porque você vai estar firme em Cristo Jesus. Porque você não vai ceder em Cristo Jesus. Veja o que Paulo diz lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Ele torna mais clara ainda essa guerra, essas armas, né? E o alvo que nós precisamos mirar. Ele diz o seguinte, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Observe aí, ele diz: porque as armas da nossa luta não são o que, irmãos? Carnais, mas poderosas em Deus para destruir
fortalezas. Agora, olha a última expressão: destruímos raciocínios falaciosos. Paulo está dizendo que quando ele usa a armadura que Deus lhe deu, ele não cai no engano. Ele não é aquela criança ingênua. Porque tem pais que dizem assim: olha, para de chorar, menino, que eu vou na rua, vou comprar um presente para você. Aí a criança faz o quê na sua ingenuidade? Ela acredita. Ela acredita. E o pai vai lá, não compra, volta para casa sem comprar. A criança foi enganada, né? Aquele presente que foi prometido não foi dado. Aquilo ali foi um argumento falacioso, não é verdadeiro, ele não aconteceu como ele havia prometido. Paulo está dizendo, meus irmãos, que quando nós estamos usando as armas corretas que Deus nos deu em Cristo Jesus, sabe o que é que a gente é capaz de fazer? A gente é capaz de perceber as palavras enganosas, os argumentos enganosos do diabo, e a gente diz: olha, isso aqui não procede de Deus, isso vem do inferno, isso não procede do Senhor, não. Entenda bem isso, porque essa semana eu e você vamos nos deparar com cada coisa, meus irmãos, que a gente vai precisar ter o discernimento e dizer: olha, a minha luta não é contra a gente, não. É como Margot sempre dizia: minha guerra é no joelho. Vou orar para Deus me dar mais de Cristo, para eu me revestir mais de Cristo Jesus, e deixe o inimigo se levantar, porque ele não vai me abater. Um pregador inglês chamado Martin Lloyd-Jones, ele era médico, nunca fez um seminário, irmãos, mas era médico, doutor por formação e pregador, missionário. Foi pastor lá na capela de Westminster. E Martin Lloyd-Jones, ele foi destacado ainda hoje, irmãos, e será até Jesus voltar, como um grande pregador, um homem que tinha uma vida com Deus e uma capacidade fora do normal, para expor a palavra do Senhor. E ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse que a maior estratégia do diabo contra as nossas vidas é colocar em nossas mentes de que Deus não existe. E de que o diabo não existe. Sabe qual é a maior estratégia? É dizer a você: olha, esqueça essa coisa de Satanás, esqueça essa coisa do diabo, que isso aí não existe, não. Meus irmãos, essa é a maior estratégia do diabo. Sabe por quê? Porque enquanto você achar que o diabo não existe, mais terreno e mais espaço você vai dar para ele agir na sua vida e te distanciar de Deus. A gente não pode ser menino ingênuo. A gente precisa entender, ter discernimento para saber que existe uma guerra espiritual acontecendo. Deixa eu perguntar a você uma coisa: contra quem você tem combatido? Contra quem você tem planejado tudo isso que você está planejando agora? Contra gente de carne e sangue ou contra o inimigo? Você tem que estar consciente de quem é seu inimigo. Deus, ele não quer ver seres humanos sangrando. Porque tem gente que quer resolver as coisas espirituais pelas vias carnais. Pelas vias carnais. Eu vou dizer uma coisa para vocês: como pastor, a gente é tentado pela posição que a gente tem a muitas vezes resolver as coisas pela via da carnalidade, pelo poder, por uma decisão que nós podemos tomar e dizer: olha, não é isso aí, o caminho é isso aqui. E muitas pessoas vão conosco. E aquilo que pode parecer espiritual não tem nada de espiritual, é puramente carnal. Sabe por quê? Porque eu, como pastor, e você, como cristão, fiel a Deus, você tem que ter consciência: a sua luta é espiritual. Você precisa orar mais. Antes de querer pensar na estratégia, como eu vou derrubar ele ou derrubar ela. Não é essa a estratégia. Você vai ferir gente. Deus não quer que você fira gente. O que Deus quer é que você entre na batalha pela via correta.
Que você ore mais com o seu marido, com a sua esposa. Que você compreenda mais a palavra e se aproprie do Evangelho na sua vida. Que você compreenda mais de Jesus. Diga: Jesus, eu tenho agora sabedoria, eu tenho agora poder que vem de Ti, e eu não vou ceder ao inimigo. Escute bem o que eu estou lhe dizendo. Essas palavras não são em vão, porque Deus é soberano e Ele escolheu nessa noite você para vir aqui ouvir isso, para que você se prepare. Para que você, nessa semana, seja um vitorioso na batalha que você está inserido. A batalha espiritual é uma realidade na vida de todos nós. E você que está me ouvindo pode dizer: pastor, eu não acredito. Problema seu. E um problemaço seu, eu diria isso. Sabe por quê? Porque você, acreditando ou não, a batalha vai estar lá. O diabo vai estar lá, querendo puxar você, querendo colocar os seus pés no atoleiro, para que você não saia de onde você está, para que você fique aí atolado e cada vez mais se afundando. Às vezes o que o inimigo faz é como nos colocar numa areia movediça. Vocês, não sei quantos de vocês já viram uma areia movediça. O problema da areia movediça é o seguinte: quando você sobe nela e você tenta sair dela, quanto mais você tenta sair, mais você se afunda. A retroalimentação. Você está botando força e a força, em vez de te ajudar a sair, está te afundando cada vez mais. Às vezes o inimigo nos coloca numa areia movediça. A gente tenta: não, agora eu vou corrigir. Quanto mais força a gente coloca de nós mesmos, mais a gente se afunda, se atola. Meu irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa: a sua luta é espiritual. O problema do seu cônjuge é espiritual. Por que você tem usado as armas erradas? Por que você tem usado da sua posição, do seu poder, dos seus recursos, e tem deixado de orar por ele, por ela? Não tem buscado a palavra. O diabo, ele fará de tudo, irmãos, essa semana, para que você não se lembre da verdade de que você está numa guerra. Ele vai sair daqui dizendo o seguinte para você: esqueça isso. Bota aí no delete. Deleta isso da sua mente. Tira isso da sua mente. É isso que o diabo vai querer que você faça essa semana. Para vencer o inimigo, irmãos. Que Deus nos deu o poder, e o poder está em Jesus. Amém? Você tem eu tenho todo o poder. Você também tem todo o poder em Cristo Jesus. É em Jesus que nós somos fortalecidos e revestidos para a batalha. Quando então nós nos vestimos de toda a armadura de Cristo. Quando o diabo olha para nós e vê que a nossa vida, a nossa fé está em Jesus, o diabo não encontra brecha, meus irmãos. Se vista mais de Jesus. E peça a Deus uma coisa: discernimento. Se você tem dificuldade em discernir, é hora de orar mais por isso, né? É hora de pedir menos por uma coisa, né, que vai passar. Tem coisa que a gente está pedindo ao Senhor, né? Tem seu valor? Tem, mas não é mais importante do que o discernimento espiritual. Devemos ter o discernimento da atuação do inimigo. Deus, irmãos, Ele nos capacita com o seu Espírito contra todo engano, contra toda malícia que se levanta contra nós. Lembre-se o que Paulo está dizendo aqui: tome toda a armadura de Deus. Deus providenciou para você. Não coloque em segundo plano. Não seja tolo e confie em você mesmo. Confie naquilo que Deus lhe deu. Se aproprie de tudo o que Ele te deu em Cristo Jesus. Olhe para Jesus, explore a cruz e tome para você aquilo que Jesus fez por você na cruz do Calvário. Assim, eu te garanto uma coisa: você será sempre vitorioso. Meus irmãos, eu lembro que um dos maiores ataques que eu sofri espiritualmente aconteceu quando eu ainda estava no seminário. Estava no seminário e tinha meu mundo de planos para uma área da minha vida, e o diabo levantou uma pessoa que eu comia no mesmo prato que ele, para me trair. Meus irmãos, naquele momento, daquela traição, abriu-se em meu coração um espaço para a amargura, um espaço para o ressentimento. Todas as vezes que eu via aquela pessoa, meu coração ficava chateado.
perdia o brilho, o sabor das coisas. Eu ficava chato, respondão, briguento, murmurador, porque a amargura já tinha tomado conta de mim. Até um dia que Deus me capacitou. Depois de um certo tempo sendo trabalhado por Deus, né, com relação a isso, Deus então foi me dando forças espirituais. E fui olhando para Jesus e entendendo que eu não poderia permanecer com meu coração fechado para aquela pessoa, sem perdoá-lo pelo que ele fez, pela traição que ele fez. E então, olhando para Jesus, explorando todo o Evangelho, eu percebi o seguinte: como eu posso olhar para aquela pessoa e não perdoá-la, diante do perdão que Deus me deu na cruz do Calvário. Deus então me deu poder. Encontrei aquela pessoa um dia em um retiro espiritual. Fui até o encontro daquela pessoa, apertei a mão dele e disse: meu irmão, eu te amo. Abracei ele. Naquele momento, irmãos, aquela pessoa baixou a cabeça, entendeu o que tinha feito, e eu tirei um fardo pesadíssimo sobre mim. Naquele momento eu estava revestido de quê? De Jesus. Você não pensa que a vontade de desistir, a sabotagem espiritual não aconteceu. Aconteceu, oxi, como aconteceu? Não faça isso não. 2 anos depois disso, você já passou, ele já esqueceu. A sabotagem espiritual. Só que eu não podia ver aquela pessoa. Eu dormia pensando nisso. Vez ou outra vinha dentro de mim assim, a imagem daquela pessoa. Por quê? Porque não estava ainda, eu ainda não era vitorioso. Eu ainda estava como derrotado. Mas no dia que eu fui lá ao encontro daquela pessoa e perdoei, e pedi perdão, meus irmãos, o inimigo perdeu suas forças. Ele ficou prostrado. E até hoje está prostrado nessa situação. Então deixa eu lhe dizer uma coisa: se revista de Jesus para fazer o que você sabe que você deve fazer. Se revista. Agora, um crente nunca vai se revestir de Jesus se ele não conhecer Jesus. E você que está aqui nessa noite, que entendeu essa mensagem, e que precisa de poder de Deus em Cristo Jesus para fazer o que você precisa fazer, eu queria orar por você. Eu queria orar por você. Porque você sabe a batalha que você precisa vencer. Mas você sabe também que não tem força para isso de si mesmo. Então, se você quer receber essa oração, eu queria que a igreja curvasse seus olhos, ficasse em espírito de oração. Eu queria orar por você. Basta que você fique de pé onde você estiver. Você percebeu, entendeu o que Deus falou nessa noite e precisa de poder para fazer o que você precisa fazer essa semana. Eu queria orar por você, queria pedir pela sua vida, queria que Deus te fortalecesse. Talvez você esteja aí na luta interior. Eu vou ficar nada, o que é que vão pensar de mim? Ó como a guerra, como Satanás é sujo, né? Ó como Satanás é sujo. Você quer receber essa oração? Amém? Amém? Está encabulado, né? Amém. Sabia que essa palavra não era em vão. Mais alguém, irmãos, quer receber essa oração nessa noite? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Feche seus olhos, irmãos. Só esses irmãos mesmo? Glória a Deus por isso. Amém. Deus vai dar força a vocês, meus irmãos. Cristo está com vocês. Vocês vão fazer, vocês vão ser vitoriosos, porque vocês entenderam o que Deus falou nessa noite. Vocês têm dele todo o poder, toda a força em Cristo, não em vocês, para fazer o que vocês precisam fazer. Então vamos orar nesse momento. A igreja, ore comigo. Meu Senhor, Tu estás aqui conosco, Senhor. Tu conheces a fraqueza dos nossos corações. Tu sabes, Senhor, há quanto tempo os nossos irmãos têm protelado aquilo que precisam fazer, e nessa noite entenderam da Tua parte que eles não podem se demorar mais, porque o diabo está agindo, porque o diabo está sabotando os seus planos. E eu te peço nesse momento, Pai, que o Teu Espírito Santo os revista nessa noite. Meu Pai, toma essa irmã, meu Pai, concede a ela, dar a ela, Senhor, o revestimento de Cristo na vida dela. Que a Tua palavra seja, Deus, a Tua palavra sair dos lábios dela naquela hora, naquele momento, nessa semana.
Pai, eu te peço, meu Deus, que o Senhor esteja a trancar, Deus, a mente desse teu servo, Pai, para que o diabo não venha fazer com que ele duvide do teu amor, do teu cuidado, mas que ele haja com convicção e com certeza de que tu irás, Deus, abençoá-lo, de que o Senhor irá com ele. Meu Deus, eu sei que tu conheces os corações e tu sabes, Senhor, quantos estão fracos, quantos, Senhor, estão abatidos e prostrados nesse momento, mas não reconhecem, Senhor, isso. E eu te peço que o Senhor nessa noite conceda essa graça. Pai, abre os olhos, dá entendimento, dá luz, Senhor, para que eles possam enxergar, Deus, o que necessitam em meio a essa guerra que estão envolvidos. Meu Deus, eu sei que tu és Deus misericordioso. Tu não nos abandona. Tu estás conosco e tu estarás com os teus servos, Pai, no decorrer dessa semana. Tua palavra diz: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Pai, que os teus servos se apropriem dessa certeza que o Senhor nos dá e que eles sejam vitoriosos, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. A igreja pode se assentar nesse momento. Amém. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, peça ao Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Fiquemos de pé nesse momento, vamos orar.